a morte, está no controle de Deus, está no controle do Senhor. Sequer podemos acrescentar 1 hora na nossa vida. Não temos poder para nada. Essa é a verdade. E é interessante porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Eu vim para resgatar a criação que está perdida. Eu vim para que a natureza, como filhos de Deus, esteja sob a proteção do Pai. Olha que algo tremendo. Para que nós possamos voltar a ser como crianças, como foi cantado aqui, e estar na segurança do colo do papai. Uma criança, quando ela tem uns pais alinhados, responsáveis, ela se sente segura no colo do pai, no colo da mãe. E é assim que nós devemos nos sentir. 22 diz: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E o 23, onde é a nossa base, diz: e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Na realidade, a palavra de Deus que nós temos que ser santos, corpo, alma e espírito, e nos rendermos ao Espírito de Deus, mortificar a carne e as vontades que muitas vezes não nos acrescenta nada. E há uma guerra, a batalha que deveria ser travada no nosso dia a dia, não são por coisas ou por negócios, mas sim para podermos nos mantermos no Espírito, no relacionamento com Deus, para que nós possamos garantir a nossa salvação, para que possamos garantir a vida eterna, para que nós possamos ter a carne sobre domínio, o corpo sobre o domínio do Espírito. Quantas pessoas provavelmente fizeram dentro do seu programa: hoje eu vou ao culto, e a carne militou contra, e disse: não, hoje nós vamos assistir um futebol, não, hoje nós vamos no cinema, hoje nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Poxa, mas você já teve um final de semana tão bonito, você comeu, bebeu, se regalou, dormiu, e você não pode tirar 1h30 para cultuar ao Senhor, alimentar o Espírito. Você consegue entender, consegue perceber? Talvez tenha pessoas aqui que o Espírito o arrastou até aqui. Não sei se eu vou, se eu não vou, se eu vou, se eu não vou, não, eu vou, eu acho que vou, não, vamos, será? Tá, e fica naquele. Deus está falando. Tem pessoas que ainda não têm um domínio sobre o corpo, sobre as vontades desse mundo. Há uns 15 dias atrás eu fui fazer um exame, que a minha filha: papai, tem que fazer o exame, tu está aí está já chegando numa idade legal aí, entra, 50 e uns pouquinhos, quase 60. E aí ela tem que fazer uns exames. Eu disse: não, minha filha, tem que fazer. Não, eu vou fazer, minha filha, não tem problema. Fui lá, e aí veio um ritual, que tinha que começar uns 4 dias antes, um regime, para fazer esse exame. Eu falei: eu não vou ter necessidade de fazer esse regime, tirando o feijão, tirando o arroz, depois tira o ovo, tira a carne, no finalzinho só líquido no último dia. Não precisa, porque o meu corpo está sob o domínio do meu espírito. Quando é que é o exame? Quarta-feira. Vou aproveitar, já vou fazer um jejum e vou mostrar para a carne que quem manda aqui é o espírito. Segunda, terça, quarta de jejum, entreguei o jejum na quarta-feira. Pastor, 3 dias, e olha, pianinho. Tem pessoas que não conseguem ficar 1 hora de jejum. Tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos ajoelhados. Tem pessoas que não têm a paciência, inclusive, de ouvir 1 hora de uma palavra ou uma pregação. Mas a carne milita a favor e fica 2 horas num show. Fica 2 horas, 3 horas num futebol. Ô pastor, o senhor é contra? Não estou dizendo que eu sou contra. Eu só estou dizendo que tem que haver um equilíbrio entre corpo e espírito.
E a palavra de Deus que nós temos que trabalhar, porque o nosso espírito, ele geme com essa necessidade. E nós somos o responsável para fazer as escolhas certas. Dominar o espírito para estudar a palavra, dominar o espírito para orar, dominar o espírito para ter relacionamento com Deus, dominar o espírito para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, levanta uma igreja forte, levanta uma igreja com os dons, levanta uma igreja onde tu pode operar com sinais e maravilhas, Senhor, nós temos visto tão poucos. O apóstolo Paulo orienta que não devemos orar em línguas em público. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou orar em línguas, sim, em público, para ver se tu levanta alguém para interpretação de línguas, porque como é que eu vou saber? Quantos de vocês são batizados no Espírito Santo? Quantos falam em línguas? Quantos desejam mais do poder de Deus? Quantos querem ter experiências com Deus? Quantos querem ter o discernimento de Espírito para dizer, é Deus que está realmente falando? Quantos que precisam de uma libertação? Não, pastor, estou dizendo que eu estou indo. Não. Uma libertação dos vícios. Vício do trabalho. Vício do dinheiro. Dinheiro ele é consequência. Deus entrega de barde se quiser. Se você estiver alinhado com o papai, o dono de tudo. Dono do ouro, da prata. Às vezes tem pessoas, pastor, eu não posso faltar ao meu trabalho. Não pode? Tem certeza disso? Para fazer a obra de Deus? Não posso. Aí o senhor dá um jeitinho assim, ele fica uma semana de cama em casa, aí pode. Pegou Covid e fica 2 meses. E a empresa? Eu achei que a empresa era a minha vida. Mas agora caiu a ficha. Você sabe que esse Covid aí trouxe muita gente à realidade espiritual. Vê que realmente não é nada. E nós temos que ter esse discernimento. Portanto, precisamos nessa esperança, fomos salvos, contudo, a esperança que se vê não é a esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Da fé, crer na palavra de Deus, crer no Criador, entender que realmente nós estamos nas mãos do Senhor. Porém, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, por exemplo. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Você sabe que tem momentos que a nossa alma está tão angustiada, que nós só precisamos parar um pouquinho e deixar o Espírito trabalhar. Mas se tu não dá espaço para o Espírito trabalhar, porque tu enche de um monte de outras coisas, como é que tu vai arrumar espaço para o próprio Espírito se manifestar? Difícil, né? Difícil, mas nós precisamos. Essa semana, nós pegamos um hotel, que nós fizemos aí 30, hoje nós vamos ganhar uma oração, né? Nós fizemos 31 anos de casados, eu e a Kelly, interessante, né? E fomos fazer uma viagem, pegamos 4 dias, vamos passear, vamos se desligar de todas as coisas, vamos curtir nós dois. Claro que nós levamos umas mochilas junto, amém? Estou brincando, pastor Jair está uma benção, pastor Jair, pastor Jair, uma benção, E chegou um momento, nós estávamos num hotel muito gostoso, muito bom, come, bebe, refrigerante, água, e coisa gostosa. Só que chegou um momento que houve uma necessidade muito grande de estarmos a sós com o Senhor, e ali nós combinamos aquelas assim, vocês não têm aqui um local onde vocês fazem um churrasco? Pensa no buffet à noite daquele hotel, um hotel show de bola. Não. Temos um local, vocês conseguem limpar esse local para nós? E limparam aquele local, e nós se retiramos, fomos no mercado, compramos um negocinho lá, um trabalho mais caro se nós fôssemos comer no hotel.
Mas foi um momento muito bom, porque naquele momento nós ali escutamos a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós naquele lugar tivemos um momento de oração gostoso, em unidade. Você consegue perceber? Chegou um momento que nós tínhamos que estar separados, porque você estava no restaurante e tinha uma música lá dos anos 60. Tu estava lá na lareira, tinha uma outra música dos anos 90. Né? Puta, chegou uma hora que o pé já estava assim, se te converte aí, seu desgraçado. Entendeu? Eu preguei sobre isso, não vem de bobeira aí. Aí de repente nós saímos e fomos para esse local. Que momento gostoso, que momento. Você sabe assim, o espírito ficou revigorado. O espírito ele geme, ele tem essa necessidade. E às vezes nós não damos espaço para o espírito se manifestar com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Olha que algo maravilhoso. Aquele que sonda os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Quantos? Todos querem fazer a vontade de Deus. Mas eu torno a pergunta: você quer fazer a vontade de Deus, mas o Espírito é que tem que estar em evidência. É o Espírito de Deus que tem que estar no controle. A mente tem que estar cativa no Senhor. A carne tem que ser mortificada. A autoridade tem que ser exercida. Ah, pastor, eu não consigo. Vai te converter, meu irmão. Porque quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com a capacidade de dominar sobre todas as coisas. E quando você se torna filho de Deus, você é potencializado com poder, com fogo e com unção do Espírito para poder dominar a carne. Então não tem justificativa não. Não tem justificativa. Nós precisamos dominar essa carne que milita para as coisas desse mundo. E nós temos que ter força para isso. E Deus dá força. Nós vamos ver isso aqui ainda. Diz que Ele sonda o nosso coração. Ele vê a nossa necessidade. E nós negligenciamos, porque o Espírito ele geme, ele quer mais de Deus. E aí nós fizemos vista grossa. E aí o Espírito fica mendigando o alimento. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, quanto você tem se alimentado da palavra de Deus? Quanto? Pastor Jair, tu mandou abrir o Joel, teve gente que disse, Joel, eu acho que o pastor errou, porque eu conheço Daniel, Joel eu não sei. É uma pena. O alimento do dia a dia, nós precisamos estar vinculados ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? E a vontade de Deus vai acontecer nas nossas vidas e através dela. E aí as coisas vão acontecer. Aí você vai ser muito mais abençoado, porque aí você vai dominar sobre a carne. Quando eu falo a carne, eu estou falando no corpo, na alma e no espírito, estou falando no temperamento, estou falando da ira, eu estou falando das vontades desse mundo. Entendeu? Ele não vira um vício. A palavra de Deus que os viciados não herdarão o reino de Deus. Tem pessoas que são viciadas em novela, viciadas nisso, viciadas naquilo, viciadas em futebol. O vício nos leva para o inferno, seja qualquer vício. Vício pelo trabalho, vício pelo dinheiro, pelo poder, pela soberba, pelo orgulho. Nós temos que estar atentos. Por isso, o nosso espírito eles tem que estar assim, alinhado com o Espírito de Deus. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus tem um plano para cada filho. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas para isso nós temos que ter a sensibilidade e o discernimento. Você já pensou, você chega lá
e o Senhor dizia assim: eu tinha um plano, um projeto para você. Qual o legado que tu deixou naquela terra? E aí ele puxa a lista, ele diz assim: olha assim, o que você fez em toda a vida, todo o tempo que tu teve lá? Sério, né? Agora seria muito mais gostoso você chegar lá e Deus olha e diz assim: entra, filho amado, entra no gozo do Senhor, e você vai receber as tuas estrelas na tua coroa. Você tem ideia o legado que tu deixou lá? Tu tem ideia? Você sabe que eu agradeço a Deus todo dia que o Senhor, da minha família, tu me levantasse como atalaia. Eu fui o primeiro a me converter, o mais duro de coração, o mais pecador, o mais insensível, o mais bravo, e foi esse que Deus escolheu. E através da minha vida, a Kelly, a mesma forma, foi atalaia. Você já pensou, tu chegar lá e o Senhor olhar, que legado maravilhoso tu deixasse? Eu vim de uma origem e de uma herança recebida de maldição, maldição de mentiras, de falcatruas, de pecado, de promiscuidade, de prostituição, de adultério, de idolatria. Tudo que é abominável aos olhos de Deus, eu herdei da minha família. Mas hoje eu posso dizer assim: a herança e o legado que eu estou deixando para minha filha é uma herança de bênção, uma herança de entendimento, uma herança de revelação da palavra de Deus, uma herança de temor ao Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa tremenda. E os filhos dos filhos dos filhos vão herdar essa herança espiritual, vão herdar esse legado. Que maravilhoso, que tremendo isso da parte de Deus. De você poder chegar lá e olhar aquela fila de moreninhas assim, e dizer: Deus, esses moreninhos vieram da onde? Eu sou lá de Joinville, lá de Joinville, sou alemão. Não, eles são tudo da África. É verdade, lá da África, tudo isso aqui é lá da África, ó. Pastor Zacarias lá batizando gente a 3x2, ganhando alma, ganhando vida, libertando. Eu nem passo para vocês. Hoje ele fez uma ministração lá que saiu demônio para tudo quanto é lado. Uma terra maldita, amaldiçoada, com uma herança de feitiçaria, macumbaria, de tudo quanto é tipo. Você consegue perceber? Você consegue entender isso? Você já se perguntou qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a tua vida? Você já se perguntou, na hora que tu chegar lá e bater, e o Senhor te perguntar: e que tu fizeste com os talentos que eu te dei? Sim, Senhor, eu tinha talento. Todos têm talentos, todos foram criados com talentos. Deus deu talento a todos. Não talento devagar, talento de habilidade. Porque tem gente que recebeu talento assim, tá devagar, talento, não descobriu até hoje ainda qual o seu chamado. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que coisa maravilhosa. E os que predestinou a esses também chamou, e os que chamou a esses igualmente justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Que coisa maravilhosa. O preço já foi pago, basta nós cedermos o Espírito e mortificar a carne. Só isso nós precisamos fazer. A que conclusão então chegamos? Diz o apóstolo Paulo aos Romanos: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem não conhece esse versículo? Quem será contra nós? Quem? Você não imagina, o reino das trevas, isso, aquilo. Meu irmão, não tem justificativa não. Quanto maior a luta, quanto maior a dificuldade, mais tu tem que estar próximo de Deus, mais tu tem que estar alinhado com o Senhor, mais tu tem que alimentar o Espírito. E aí você vai mortificar a carne.
os desejos, as tribulações. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha que algo tremendo, que coisa maravilhosa da parte de Deus. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Agora, cabe dizer aqui, você foi escolhido, você já foi separado? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Romanos 10, 9 e 10? Você já cumpriu Marcos 16, 16? Todo aquele que crer for batizado será salvo? Quem o coordenará? Por Cristo Jesus, que morreu, ou mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, também intercede ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem vai nos separar do amor de Deus? A justificativa? As heranças? Não. As tribulações desse mundo? E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, quem nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? A ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nós vivemos num país livre, tranquilo, um país que não tem perseguição religiosa. Tem país, tem gente morrendo aí por Cristo. Mas o que leva essas pessoas a morrerem por Cristo? Sabe por quê? Porque eles enxergaram o reino espiritual. Eles enxergaram. O apóstolo Paulo enxergou isso. É algo tremendo isso da parte de Deus. Nada pode nos separar. Você às vezes pega algumas pessoas, passa por uma perseguiçãozinha, uma tribulaçãozinha, já quer desistir de tudo, já quer entregar os bets, já não vou mais para a igreja, não vou mais estudar a palavra. Teve um irmão, uma pessoa que eu tenho acompanhado, e Deus fez tanta coisa na vida desse casal, e ele não está vindo mais, e eu fui procurá-lo. Disse, o que está acontecendo? Deus fez tanta coisa, Deus já operou tanto. Pois é, pastor, é assim, dá a impressão que cada vez que eu vou para a igreja, parece que a coisa fica pior. Falou para mim. Ele precisa estudar mais a palavra. A palavra de Deus que nós teríamos aflição nesse mundo. A palavra de Deus que há tribulações nesse mundo. A palavra de Deus que nós precisamos militar contra das coisas que acontecem nesse mundo. É interessante porque nós gostamos de falar de vitória. E aí não queremos travar uma boa batalha? E a palavra de Deus, ele diz que a tribulação jamais pode nos separar. Pelo contrário, ela devia nos preparar, devia nos afiar, devia levar-nos a aproximar-se mais de Deus e do seu poder. Porque a tribulação, a ansiedade, a perseguição, isso vem das trevas, isso vem do rodo, do pé de rodo. E ele diz aqui, continua, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. O Senhor já está nos revelando aqui, Ele já está dizendo, Ele está nos preparando. Você sabe que uma das coisas que mais me impactou, eu fui fazer uma viagem, há muitos anos atrás, nós começamos um trabalho de célula, grupo pequeno, e lá no Pará tinha uma igreja assim que estava assim, explodindo nessa questão dos grupos pequenos, e nós fomos para lá, fiquei uma semana lá, e nós fomos numa igreja, devia ter uns 3, 4 mil membros, eu nunca vi tanta gente reunida num local, na época, e aquele pastor, ele pregou, quando ele terminou de pregar, uma palavra de exortação assim, forte, e quando ele terminou de pregar, eu falei, eu quero fazer um apelo. Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Quem quer confessar Ele como Senhor e Salvador? Quem quer sair do reino das trevas? Quem quer se tornar filho de Deus? Venha para frente.
Pastor Gerito, sem brincadeira, eu nunca vi tanta gente na frente. Aquilo encheu, devia ter umas 200 pessoas na frente, ali. E aí ele fez, e antes dele fazer a confissão de fé, aquilo é uma coisa que me chamou a atenção. Ele olhou assim, por que vocês estão aqui na frente? Porque vocês querem o quê? Se tornar filhos de Deus, para poder herdar a vida eterna? Ou vocês querem fugir do pé de rodo e achar que vão ter uma vida melhor? Eu quero dizer para vocês nessa noite, ele falou, agora é que vai começar a batalha de vocês, é agora que vai começar a luta de vocês, porque nessa noite nós vamos tirar vocês das garras de Satanás e seus demônios, e eles perderam espaço e vão querer reconquistar esse espaço. Muitos daqui são mentirosos, prostitutos, homossexuais, e foi listando, bandidos, e nós vamos tirar vocês do reino das trevas. Mas você acha que o pé de rodo vai entregar fácil assim? Eu quero dizer para você que vai começar uma luta. E eu quero perguntar novamente, quem quer aceitar Jesus? Aquele povo caiu no chão e começou a orar, começou a chorar, pastor Gerito, começou a chorar, e eu fiquei pasmado de ver, porque geralmente as igrejas dizem, tu vai aceitar Jesus e agora só vai ser, grana, dinheiro, prosperidade, saúde, não vai ter perseguição, vai ser uma bênção. Não, há uma guerra travada. A palavra diz que esse mundo jaz do maligno. Por isso que ele está dizendo aqui, nada pode nos separar do amor de Deus, se nós estivermos alinhados com Ele. As guerras virão. Diz que nós seremos entregues. Quando ele fala entregue, a morte da carne. A carne tem que morrer. Não entendi, pastor, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias? Sim, todos os dias fomos considerados como ovelhas. Sim, nós temos que morrer todos os dias para esse mundo. Morrer todo dia para nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Morrer todo dia e quando tomar uma decisão, eu vou orar ou eu vou fazer isso? Vai orar que tu vai ganhar mais. Eu vou estudar a palavra ou vou? Você consegue entender? Essa morte, a morte, o que é a morte? A morte é o pecado bate todo dia a porta. Todo dia ele se oferece. Eu peguei um caseiro, já contei o testemunho para vocês, e ele tem um canal no YouTube interessante. Eu estava olhando ali aquele canal no YouTube, se eu vou dar uma sondada nesse caseiro, e ele ali falando sobre alguns dogmas lá da religião dele, ele é daquele crente assim bem fervoroso, e aí eu falei assim, irmão Edson, o senhor é bem polêmico, né, nas colocações do senhor, bem interessante, né? Diz ele, como por exemplo, né? Ele conhece a Bíblia todinha, ele conhece a Bíblia, está na cabeça. E aí ele falou assim, eu falei, eu vi um versículo do senhor, eu vi uma pregação do senhor, uma parte, o senhor é contra a praia? Praia não é para crente, meu irmão, viu? Não é para crente. Você acha que um homem crente pode frequentar uma praia hoje em dia? A palavra diz que a consciência da carne é pecado, e os olhos, eu até lhe contou uma coisa que eu não sabia, e ele não é tão estudado. Você sabia, pastor, que a mulher, ela libera os hormônios todos os meses? Eu não sei se sabia. O hormônio da sexualidade, não sei se ele falou um negócio lá. O homem não, o homem está no olho, ele dá assim, ó. Aí o homem vai para a praia e vê aqueles negócios todos lá, danou-se. Pecou. Porque a praia virou um caos de negócio de mulher pelada. Homem com homem, mulher com mulher, é um negócio. Eu falei, eu preciso levar o senhor em Camboriú então. Você consegue perceber? Olha só que interessante, essa guerra, essa luta que milita para poder ganhar vantagem, para poder avançar. Essa é a morte que nós temos que matar todos os dias, a morte da carne.
Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, ou qualquer poderes, nada pode nos atingir. E nós temos vários exemplos nas Escrituras. Você pega, por exemplo, o exemplo de Jó. Diz a palavra que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem alinhado com o Senhor. Jó era tão temente que diz que quando ele achava que os filhos dele iam pecar, ele já pagava sacrifício. Diz a palavra. E vocês conhecem a história de Jó. E Jó foi levado à lona. Você sabe que o diabo, a perseguição, eles não podem nos tocar, a não ser que nós abrimos portas e brechas, ou se Deus permite. No caso de Jó, Deus permitiu. O pé de rodo chegou, eu andava lá na terra e fui dar uma volta lá, e Deus falou: tu viu o meu servo Jó? O homem íntegro, justo, esse é temente, esse é alinhado. E sabe o que o diabo desgraçado falou? Claro, cara, nada na grana, tudo que ele bota a mão prospera. Olha os filhos dele, olha as filhas. Ele vai reclamar do quê? Até eu. Aí Deus, não. Vocês viram o versículo anterior? Não, eu sondei o coração de Jó. Pode testar ele, só não tira a vida, o resto faz tudo. E vocês conhecem a história. Sabe que no final o que Jó falou? Nu eu vim, nu eu vou voltar. Eu prefiro escolher a eternidade. Eu prefiro escolher a vida eterna. Então eu estou tranquilo. E diz que Deus o prosperou de forma sobrenatural e tremenda e devolveu tudo em dobro. Você consegue perceber quando você faz uma entrega total? Eu creio que é isso que nós deveríamos trabalhar nesse tempo que estamos passando. Talvez reduzir um pouco do tempo no WhatsApp, nas piadinhas, nas coisas desse mundo, e se voltar mais para o espiritual, voltar-se mais a Deus, e se possível, quem puder, deveria tirar um tempo maior com o Senhor, reservar uma horinha com o Senhor, um dia por semana. Já pensou que gostoso para o Senhor? Não somente no domingo, aqui, não. Você quer ter mais experiência com Deus, quer dominar sobre o pecado, sobre as mazelas desse tempo, se aproxime a Deus. Porque se você se aproximar a Deus, com certeza, essa palavra aqui vai se cumprir sobre as nossas vidas. Portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos atacar. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para nós estarmos orando. Depende de quem mesmo? De quem? Suzy, depende de quem? Depende de nós. Eu não sei por que Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Não deveria ter dado. Porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem, Ele só fez em nhaca. E vem fazendo até hoje barbaridades. Por muito menos, Deus já dissipou praticamente a terra. Você acha que nós estamos vivendo dias diferentes de Sodoma e Gomorra? Você acha? Não. É você só se aprofundar um pouquinho mais do que está acontecendo. E deixa eu falar uma coisa para você. Você está com esperança que vai melhorar? Você acha que vai melhorar? Não. Esquece. Se você conhece a palavra aqui, meu irmão, ó, a coisa vai piorar. E agora, pastor? Se gruda no Senhor. Se gruda no espiritual. Sabe por quê? Porque Deus vai guardar os seus. Deus vai proteger os seus. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito como filhos. Nós temos vários pais aqui. Qual é o pai que não dá vida por um filho, que não cuida de um filho, que guarda um filho? Assim é o nosso Deus. Mas para isso nós temos que andar na linha. Fazer as escolhas certas.
Um dia eu perguntei, né, orando, disse, Deus, por que tu deixou tanta revelação de tanto homem caído? Salomão, um homem mais sábio da face da terra, um homem que experimentou todas as coisas que alguém gostaria de experimentar. Todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, toda a sabedoria do mundo, todas as mulheres que ele queria. Pensa, eu com uma já é um trabalhão danado, calcula com 1000. Já pensou, Fernando? 1000! Querendo te pegar e querendo não sei o que, não sei o que. E chegou lá no final, ele pisa na bola. Chega lá no final, sabe o que ele fala? Tudo vaidade, tudo nhaca, tudo porcaria. Que pena. E aí o Senhor falou assim, é para ensiná-los. E aí quando você estuda a palavra e você vê assim, tem alguns casos que eu fico agoniado. Você pega ali Reis, você pega ali, aí diz assim, esse fez o que era certo aos olhos do Senhor, foi bem e prosperou. Aí tu pega um filho, esse fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor, Ele deixa a receita, Ele deixa tudo prontinho para nós, tudo certinho. É só estudar o manual, é só fazer isso. E vou falar uma coisa para vocês, não precisa muito. O Senhor não está pedindo assim, ó, seja um crente carocha. Não é isso que Ele está falando. O Espírito está falando que Ele está gemendo para um pouquinho só de Deus. Tira um tempinho de Deus. Eu lembro a Júlia quando aceitou o desafio de fazer o vestibular, super concorrido, estudando, fez o primeiro, levou na cabeça. Estavam os outros que ela tinha feito, tinha tirado no primeiro lugar, no outro primeiro, no segundo. Aí a Kelly falou assim, Júlia, nós vamos ter que trabalhar diferente. E a Júlia já tinha lido a Bíblia todinha, tudo mais. Vamos rachar esse teu tempo, em vez de estudar 10, 12 horas aí, vamos tirar um tempo de madrugada com o Senhor também, vamos orar e buscar de Deus. Né mamãe? Vamos buscar de Deus também. Sabe o que aconteceu? Não precisa nem dizer para vocês, né? No próximo vestibular, o que aconteceu, né? Legalzinho, tranquilinho. Passou. Sabe por quê? Porque buscou o equilíbrio. O equilíbrio. Então aquele que busca o Senhor, não estou dizendo para você estar todo dia aqui, não estou dizendo. Estou dizendo que tem que ser um crente carocha. Não é isso. Mas se você quer vencer as tuas batalhas, que são diferentes, cada um trava a sua própria batalha. Nós lemos aqui que o Senhor esquadrinha o coração e a mente de cada um. E eu não posso fazer isso, José, mas o Senhor sabe o que se passa na tua mente e no teu coração. Tu sabes o que tu sonha à noite aí, ao oculto. Só tu sabe. Mas quero dizer que Deus também sabe. E o diabo também. Tá? Aí vai depender do tempo que tu quer ter com Deus. O tempo com Deus, para nós fechar e orar, tem duas vantagens. A primeira vantagem é para botar o pé de rodo para correr na hora das tribulações e na hora das ofertas de Satanás e seus demônios. Agora tem uma vantagem maior ainda. Quanto mais tu busca o Senhor, tu vai se usufruir da presença dEle. Tu vai se usufruir dEle falar ao teu ouvido. Tu vai se usufruir das benesses da cura. Você vai poder contemplar o reino espiritual com os teus olhos. Tem algo melhor do que isso? Tem uma coisa mais maravilhosa do que isso? Entregar nas mãos do Senhor as ansiedades, as preocupações, as coisas desse mundo. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Você acha que Deus vai deixar tu tropeçar, tu cair? Se tu estiver alinhadinho com Ele? E a minha mensagem, se eu fosse para dar um tema, fé, esperança e perseverança. Nós tivemos agora
terminando as férias aí com as crianças, quantos fizeram um culto e tiraram uma palavra em seus lares, assim, meu filho, vamos tirar um versículo bíblico? Anos lá em casa. Nós tínhamos a quarta-feira, né? Era a quarta-feira da Júlia. Essa quarta-feira nós não tirávamos. Essa quarta-feira era nossa. Nós escolhíamos uma atividade, nós escolhíamos uma palavra, meditávamos e orávamos. Até formar o caráter dela, até ela crescer, foi crescendo. Uma palavra que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e assim que ela crescer, ela vai se desviar. Ela nunca, até pode tentar querer escapar do Senhor, até pode tentar, mas que o Senhor vai buscar, vai. A palavra diz aqui, ó, é a palavra, eu creio nessa palavra. Então eu quero desafiar você a se dedicar mais a Deus. E cada um tem o seu nível de batalha. E vou dizer uma coisa para ti, quanto mais cedo você vencer essa batalha, mais você vai gozar do Senhor. Mais tu vai receber da parte de Deus. Eu agradeço e louvo a Deus, porque muito no começo Deus já me deu vitória nas minhas batalhas. Batalha de vício, de bebida, disso. Graças a Deus por isso. Hoje eu tenho outras batalhas. Hoje eu tenho outras adversidades. Mas eu sei que tem pessoas que ainda têm batalhas pesadas que botam em risco, inclusive a salvação. E com a salvação não dá para brincar, meu irmão. Então, se você não está alinhado com Deus, você não está alinhado com o Senhor, não está conseguindo vencer as suas batalhas, peça ajuda. Por isso que nós estamos aqui. Por isso o corpo de Cristo. Para nós orarmos um pelo outro, nós ungirmos, botar para correr esse pé de rodo que vem tirar a tua paz, que tu não deixa dormir, a ansiedade, os pecados ocultos, que tentam te derrubar todo o tempo. Você consegue perceber isso? O ideal é que você pudesse buscar mais e mais o Senhor. E aí não tem para ninguém. É como diz a palavra aqui, não tem para ninguém. Amém? Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar.